Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir então nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Nós estamos trabalhando ainda com esse texto e vamos dar continuidade nesta mensagem. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pai Celestial, está lida a tua palavra, e que o Senhor continue derramando do teu Espírito, falando conosco e nos ensinando ainda mais nesses tempos difíceis. Em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Nós estamos na parte 3. Sei que para alguns irmãos o tema é uma feijoada, aquelas bem reforçada, pesada, mas nós temos que tratar alguns temas, especialmente sobre o retorno de Jesus. E a gente tem mostrado também ao longo da história alguns exemplos de como a vida de muitos irmãos e irmãs foram transformadas através da esperança de Jesus voltar. E volto a dizer a vocês, hoje nós vamos responder mais algumas perguntas e mostrando na palavra de Deus a importância do arrebatamento da igreja. A sexta pergunta daquela que foi feita, nós já respondemos o que é a grande tribulação e como ela começa. Passará a igreja pela grande tribulação, a gente começou a dar uma visão. Semana passada, o arrebatamento é uma doutrina escatológica que surgiu em 1827, é isso mesmo? Só tem 195 anos? Respondemos essa questão. Qual é o significado da palavra arrebatados no texto aqui citado, em grego aqui em 1 Tessalonicenses? E hoje então nós vamos falar, há a necessidade de um intervalo profético entre o arrebatamento e a volta gloriosa de Jesus? Então nós vamos ver hoje essa importância de 3 eventos que a Bíblia situa entre o arrebatamento e o retorno de Cristo. Isso porque um estudo mais cuidadoso da Escritura, ele vai demonstrar que é totalmente necessário que haja um intervalo entre o arrebatamento e o retorno de Cristo, para estabelecer o milênio. E nós vamos então mostrar isso, esses eventos, e trazendo com vários textos, nós vamos estar repetindo ao longo das mensagens, porque eles são importantes. Então, 3 eventos proféticos, eles têm que acontecer após o arrebatamento. O primeiro é o tribunal de Cristo, que está lá em 2 Coríntios 5:10, que ele diz assim, o apóstolo Paulo escreveu: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, devemos aqui, a palavra tie em grego quer dizer a necessidade estabelecida pela lei e pela justiça. Então, assim que formos arrebatados, vamos ser conduzidos aos céus. E o primeiro evento que vamos participar lá vai ser o tribunal de Cristo. É uma necessidade estabelecida pelo conselho e o decreto de Deus. É algo obrigatório. É forçado a fazer. Todos terão julgamentos. Os ímpios, os mortos, ímpios no trono branco, Israel, e a igreja terá o dela. Comparecer aí, a palavra faneru, quer dizer ser manifestado,
ser reconhecido pelas palavras e ações, o caráter vai ser revelado. Então, o que acontece? Quantas pessoas não abusaram e fizeram coisas erradas? E aí estará o momento. A palavra tribunal em grego é beima, que significa um assento, oficial de um juiz. Era o tribunal onde se tomavam as decisões. Então todos os cristãos arrebatados terão que comparecer perante o tribunal de Cristo, lá no céu, para ser avaliado, recompensado de acordo com tudo o que ele fez. Muito bem, aí você pergunta, o que Jesus vai julgar? Salvo já está. Em Romanos 14, 10, 12, ele diz assim, na tradução da King James fiel, 14, 10 e 12. Mas por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Assim, então, cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Então, não vai adiantar a gente ficar apontando o dedo para ninguém, porque lá cada um vai prestar contas. Então, a primeira coisa que nós vamos ser julgados, o que você fez para o Senhor Jesus com todos os dons e talentos que Ele te deu? Todos nós recebemos dons e talentos, usamos para ganhar dinheiro, usamos para uma porção de coisas, mas vamos ser julgados por aquilo que fizemos para a obra de Deus. Em Mateus 25, 19 e 20, lemos assim, depois de muito tempo, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles, ele prestar contas. Então, chegando o que recebeu 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Então, um ganhou 5, outro ganhou 2, claro, Então, cada um vai apresentar-se. Então, a primeira coisa que nós vamos prestar contas é dos dons e talentos que recebemos. Segundo, vamos prestar contas também ao Senhor Jesus do que nós fizemos com o dinheiro que Ele nos deu. Em Lucas 19, 23, uma palavra que nós já ministramos aqui, ele diz, por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco para que eu vindo o exigisse com juros? Então Deus é dono de todo o dinheiro e vai julgar a cada um por aquilo que como ele administrou o dinheiro, porque hoje a gente gasta como quer, as pessoas gastam, usam para coisa errada, compram coisa errada, e faz de tudo. Muitos poderão ouvir e vão ouvir, aquilo que Jesus fala em Lucas 16, 10, 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se não fostes fiéis naquilo que é de outro homem, quem vos dará o que é vosso? Quer dizer, hoje nós sabemos que esse dinheiro que temos é de Deus. Então nós estamos gastando como nós queremos. Mas ele está dizendo aqui, se vocês não foram fiel naquilo que é dos outros, quem vai te dar o que é seu? Então, nós vamos prestar contas disso. Hoje nós podemos fazer o que a gente queira. Mas lá no céu, todos vão dar contas do como gastar o seu dinheiro. E com certeza, o Senhor Jesus conhece o coração. Outro, o que foi feito com o corpo e o que você fez para os irmãos. As pessoas hoje têm a ideia de que não importa o que a gente faça nas congregações onde estamos, quando estamos, basta apenas a gente cuidar da nossa família. Mas lá no céu nós vamos ser julgados pelo que fizemos com os nossos irmãos, sim. Está lá, Mateus 24, 45, 51, na tradução da King James fiel. Por isso estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim fazendo, na verdade eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarda em vir, como está acontecendo, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os beberrões, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, muitos não estão nem se incomodando com aquilo que estão fazendo contra os seus irmãos, mas vai ter o dia que ele vai ter que prestar contas. Então é bom a gente estar atento para isso. O que mais que vamos prestar contas?
todo o seu esforço, todo o seu trabalho na obra de Deus serão recompensados por Jesus. Em 1 Coríntios 4:5 ele diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então tudo que é feito para Deus, tudo que nós nos esforçamos em fazer na obra, que de alguma maneira traz um benefício, ele será galardoado, o Senhor vai nos dar. E mais do que isso, ainda tem mais uma coisa que não vai ser avaliado: todo o tempo que você gastou no discipulado e na obra de Deus, eles serão recompensados por Jesus. Hebreus 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto para que se esqueça de vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto ministrastes aos santos e ainda os servis. Hoje, se a gente olhar como as pessoas têm dificuldade de fazer a obra de Deus, de ajudar, tudo que faz, muitos fazem mal feito, começa, para, larga, faz tudo de qualquer jeito. Lá vai ser um dia que Jesus vai julgar, vai avaliar, e esse dia é o dia do tribunal de Cristo. Então tudo que a gente fez, que a gente se esforçou, chorou, se desgastou, será recompensado. E também, naturalmente, que aqueles que são desleixados, relaxados com a obra de Deus, também vão ter do Senhor, né? O que merece. Bom, passamos pelo tribunal de Cristo. Todo mundo recebeu o galardão que merece. Aí o que faz? Aí então vai acontecer a festa de casamento, as bodas do Cordeiro. Lá em Apocalipse 19, 7 e 8 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória. Glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então esse texto aqui, ele fornece um apoio adicional à tese de que o tribunal de Cristo ocorre entre o arrebatamento e o retorno. O pastor Paul Benoit, ele resume esse argumento assim: a igreja já recebeu seu galardão em Apocalipse 19:8, referente a esse texto de 2 Coríntios que nós lemos, onde João afirma que para vestir-se-lhe foi-lhe dado, na igreja, linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os sacos de justos, dos santos. As roupas representam as recompensas. O fato da noiva estar usando linhos vestidos indica que ela já recebeu o seu galardão por seus atos de justiça. Portanto, o tribunal de Cristo precisa acontecer antes da segunda vinda, mas depois que a igreja tiver sido levada para o céu pelo Senhor Jesus. Então, a igreja é tirada, e sempre lembrando que nós vamos falar dessa igreja. Quem é essa igreja? Que a gente pensa em placa, nome de denominação, né? Aí vem um e diz assim, o padre diz, é a igreja católica, o pastor diz, é a igreja evangélica, e nós vamos ver que a igreja que vai ser arrebatada são pessoas, elas não são placas, elas são pessoas que estão em Cristo. Aí nós vamos explicar isso semana que vem, se Deus assim nos permitir. Então, uma vez recompensada, acompanhará Jesus em seu retorno para a terra, está lá em Apocalipse 19:14. É preciso que ela tenha subido ao céu, senão ela não pode acompanhá-lo. Muito bem, será uma ocasião de muita alegria. As bodas do Cordeiro, ela exige que se passe algum tempo, então vai ser celebrado. A dificuldade que muitos têm de acontecer é assim, mas enquanto está a grande tribulação, o anticristo aprontando aqui com muitas nações, o anticristo ele não será mundial, mas ele vai dominar muitas nações e vai guerrear contra quem rejeitá-lo. E a igreja vai estar lá no céu passando as bodas, sim. É isso que Cristo tem para a sua igreja. É isso que ele tem. Quem realmente estiver em Cristo, é esse o seu futuro. Quem escolheu viver aqui, vai ficar aqui. Não vai subir quem não quer. Porque tem gente que está dentro de congregações, mas vive aqui, vivendo para essa vida. Então, vai permanecer aqui, quem estiver vivo, né? Quem morreu já sabe. A presença da igreja no céu, antes do retorno à terra com Jesus, é um obstáculo para muita gente explicar, né? Bom, então o que nós colocamos? 3 fatos. O primeiro é o tribunal de Cristo. Aconteceu. Houve o arrebatamento, nós subimos até as nuvens, que vai ser explicado domingo que vem.
Estamos nas nuvens, das nuvens nós vamos para o tribunal de Cristo, aí as bodas. Terminou as bodas, no finalzinho da grande tribulação a gente vai voltar. Por quê? Precisa haver um povo para o milênio. Lá em Isaías 65, 20 e 25, ele diz assim sobre o milênio: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, eu o ouvirei? O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha com o boi, o pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então é necessário que hajam pessoas para povoar o reino do milênio aqui. É preciso que tenha pessoas que entrem nesse reino com corpos humanos, não glorificados, pois somente esses poderão ter filhos para povoar o reino. O problema vem do fato de que a Bíblia ensina o seguinte, que quando Cristo retornar à terra, na volta gloriosa, os santos do Antigo Testamento, os crentes da era da igreja e os cristãos que forem mortos durante a grande tribulação, eles entrarão no milênio com o corpo glorificado, porque quem morrer na grande tribulação em Cristo vai ter que subir para o céu. Para subir, para voltar com Cristo, tem que voltar glorificado também, volta na primeira ressurreição. Mas aqueles que estiverem vivos aqui, e muita gente vai estar vivo, né? Porque o planeta tem, hoje nós temos mais de 8 bilhões, né? Até mais, isso já vai estar com um número maior, mesmo morrendo muita gente. Então aquelas pessoas que estiverem vivas aqui, elas vão entrar no milênio com um corpo natural. Então durante esse, por isso que ele fala que se morrer com 100 anos morre jovem, morre novo. Por quê? Vão voltar a viver como viviam antes do dilúvio, 900 e poucos anos, aquela coisa toda lá, 1000 anos, né? E é assim por diante. E eles é que vão ser responsáveis por isso. Então o que é importante nós entendermos? Que para que esse povo seja convertido durante a grande tribulação, haverá a necessidade do quê? De um espaço de tempo para que eles se convertam. E esse período estará dentro da grande tribulação. Se fosse todo mundo no final, não tinha tempo para ninguém se converter. Não haveria como cumprir o milênio. Por isso que muitos não acreditam no milênio que vai se cumprir. Acreditam que o milênio já está acontecendo. Mas não é assim, porque a gente vê lá em Apocalipse que para viver o milênio, o diabo vai ser preso. Ele tem que ser preso para a gente ter uma vida em paz, né? Porque enquanto o diabo estiver solto, é isso que a gente está vendo aí, né? O povo, a gente vê cada vez mais, né? A escola de samba ganha, e que ganha aquela que exalta Exu. Então, é preconceito. Não, gente, é realidade espiritual. Não tem preconceito contra ninguém, é realidade espiritual. Não é o nome do Senhor que é exaltado, não é o nome do Senhor. E quando nós não exaltamos o nome do Senhor, é idolatria. Muito bem, então é importante dizer que nesses 7 anos de grande tribulação, milhões de pessoas vão ser salvas, com o ministério dos 144 mil e também daqueles 2 profetas que vão ser assassinados, ressuscitados e vão ser arrebatados. Aí então vem a questão, como entender 1 Tessalonicenses 4 e o problema de Mateus 25? Em Mateus 25, nós temos a seguinte situação. O que é o problema? Em 1 Tessalonicenses, quando a igreja é arrebatada, vamos dizer assim, os cristãos são arrebatados, ficam os ímpios. Aqui em Mateus 25, Jesus, quando ele voltar, ele vai separar, à sua direita ficarão as ovelhas, à esquerda ficarão os bodes, não é? Veja bem, está escrito na Bíblia, daqui a pouco eu vou ler. Então à esquerda fica aqueles que são contra Jesus, à direita. Se 1 Tessalonicenses acontecer quando ele voltar, no seu retorno, não precisa fazer separação, porque quem sobe são as ovelhas. Então a gente vê a necessidade desses 7 anos. Jesus diz assim, lá em Mateus 25, 31. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse texto de Tessalonicenses. Em Mateus ele diz, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória,
e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então, o que se entende? Os bodes são os ímpios, as ovelhas são os cristãos que vão estar na grande tribulação. O arrebatamento tem que acontecer antes, porque se ele acontecer, como eles imaginam, que eles chamam de arrebatamento de ioiô, né? Você arrebata e volta. Já tira as ovelhas. Então, nesses 7 anos, é o tempo em que Deus vai ter, aqui na terra, vai dar para muita gente se converter, né? Nesse caso, é importante que haja o arrebatamento antes da grande tribulação, porque depois vai ter mais oportunidade para os ímpios. Por quê? Hoje, nós vemos muitas nações, o evangelho não é pregado lá. Muitas nações não conhecem Jesus e precisam conhecer. O evangelho tem que ser pregado a toda a nação. Todo o povo de Deus precisa, todas as pessoas precisam ouvir o evangelho. Não quer dizer que todos vão se converter. Quais são os efeitos positivos da doutrina do arrebatamento antes da grande tribulação? Eu creio que esse aqui é o mais, para mim, é o mais importante, porque ele define a qualidade de vida cristã. O falecido pastor Tim LaHaye, ele gostava de destacar historicamente que a crença no retorno iminente de Cristo, né, estando a proximidade, como todo mundo fica, olha, a gente não sabe como, tem que estar preparado. Ele registrou os seguintes resultados positivos, e eu aproveitei dessa ilustração e incluí 2 exemplos que podem mostrar para a gente a diferença assim. Primeiro, ele produz vida santa em uma sociedade corrompida. Acreditar que Jesus pode voltar a qualquer momento, certamente pode inspirar a pessoa a cultivar um grau de maior prestação de contas em sua vida. É justamente isso que o apóstolo Pedro ensina. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Quando nós estamos na expectativa de vir Jesus, a qualquer momento, o que isso cobra de nós? Estarmos em Cristo, uma vida santa, confessando os pecados, corrigindo as nossas vidas. Quando nós passamos a não crer mais, como já tem isso aqui, inclusive já chegou ao Brasil, daqueles que estão ensinando que não haverá arrebatamento, Jesus não voltará mais. Vocês imaginam o que isso está produzindo dentro dos cristãos? Quer dizer, vamos viver essa vida que a gente vai morrer. Então, aos poucos, por isso que o apóstolo Paulo fala, inclusive existe, quando fala do termo apostasia, já existe um grupo de cristãos e de pastores que estão entendendo que o anticristo vai ser um crente. Um cristão, né? Um cristão que vai se apostatar ele, né? A maneira de ser. Por quê? De tal forma que as pessoas vão ter a estar ligados, talvez a uma igreja, uma religião, uma congregação, mas a sua vida diária não tem mais nada de obediência à palavra de Deus. Tudo que eles escutarem será diferente lá fora. Aqui dentro eles escutam o que tem que ser, lá fora é como eles vivem. Então essa é uma característica de quem já não espera mais por Jesus, mesmo morrendo, porque a gente tem que ver, né, como a gente vê, volta e meia, está morrendo um artista novo. A gente vê artistas de 30 e poucos anos estão morrendo. Nem todos vão estar vivos quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, mas, até porque pode encontrar a morte antes. O apóstolo João diz assim, 1 João 3, 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tenha esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então ele fala, é essa confiança de saber que Jesus vai voltar, que eu me preparo para ele. É como se você fosse viajar. Quando fala, amanhã cedo você vai viajar, o que você faz? Você se arruma as malas, prepara tudo certinho, você prepara para viajar. Então quem está esperando Jesus voltar, se prepara para ele. E por isso que vive uma vida mais digna do evangelho. Quem não espera Jesus, está vivendo de qualquer jeito, fazendo tudo do seu jeito. Aliás, os cristãos brasileiros são campeões de inventar modas. Algumas a gente depois vai citar aqui. Deveríamos estar preocupados com o cristianismo indolente e morno, que não leva a sério a possibilidade de Cristo voltar, como ensinou o apóstolo Pedro. 2 Pedro 3, 3 e 4. Sabendo primeiro isto,
que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, desejos da carne, né? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nós, cristãos, temos que ser santos como ele é santo. Pedro escreveu, 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E mais ainda, Pedro arremata em 2 Pedro 3, 11, 12. Observe que os apóstolos, todos eles, João, Paulo, Pedro, todos eles exortam a igreja a permanecer santa e fiel, esperando a volta do Senhor. Pedro escreveu lá em 2 Pedro 3, 11, 12. Quem escreveu para ele, que nem foi ele que escreveu, né? Visto então que todas estas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deveis ser em toda santa convocação, conversação e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando dos céus em fogo serão dissolvidos e os elementos de calor fervente derreter-se-ão. Uma outra característica da crença no arrebatamento produz uma igreja evangelística, e nós vamos mostrar com bons exemplos. A igreja primitiva, quando a gente lê em Atos, ela era uma igreja que fazia discípulos e era evangelista. No dia em que ela nasceu, lá em Atos 2, 120 pessoas foram acrescentadas à fé. Atos 2,41 diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O primeiro resumo escrito sobre a igreja em Jerusalém faz essa observação, um pouquinho mais à frente, capítulo 2, 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, observe que pela forma da igreja viver esperando a volta de Jesus, ela produzia pessoas que se pareciam tanto com Cristo, que lá no capítulo 11 de Atos, os cristãos, os discípulos de Jesus vão ser pela primeira vez chamados em Antioquia de cristãos. Era um termo pejorativo no começo. Ele era um termo meio de sarcasmo. Mas ele se tornou hoje o maior título que nós temos na terra. Cristãos parecidos com Cristo. Hoje, se a gente olhar o termo cristão, as pessoas, quando você fala, olha, cristão defendendo aborto, cristão fazendo coisas erradas, não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver. Cristão virou, por isso que hoje se usa menos o título cristão. Hoje se usa dizer que é evangélico e católico. Não tem nada a ver com a igreja primitiva. A necessidade deles compartilharem a fé, independentemente de onde estavam, ao exemplo do apóstolo Paulo. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. E ele encoraja, quando nós estamos cientes de que Jesus vai voltar, os cristãos a desenvolver amor por missões mundiais. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Além de uma igreja evangelística, quer dizer, é uma igreja que prega o evangelho. Os irmãos estão na fila, no banco, estão na lotérica, não estão lá na lotérica para fazer o jogo da Mega Sena. Estão lá para pagar sua conta, prega o evangelho no seu trabalho, prega o evangelho no ônibus, aonde Deus lhe dá a oportunidade, eles não têm vergonha. Mas quando a igreja perde essa essência, os cristãos falam de política, defendem candidato, falam de futebol, falam de viagem, falam de internet. Jesus, deixa para lá. Foram estas as últimas palavras de Jesus. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazei discípulos de todas as nações. É possível, segundo alguns estudiosos, que haja uma correlação entre a igreja primitiva e o movimento global evangelístico do século XX. O que se observou é que a consciência de Jesus estar próximo de voltar, ele ajudou financeiramente as pessoas ajudarem em muitas missões. Tem aqui um pastor chamado Norman Geisler, ele observa o seguinte: quando a pessoa acredita que seu tempo é limitado e que Cristo pode aparecer a qualquer momento, ela terá um senso maior de urgência em relação ao evangelismo.
Mas a urgência é muito maior quando a pessoa acredita que pode estar o tempo todo diante da última oportunidade para alcançar alguém. Não é consciência de que tantos missionários, não é coincidência que tantos movimentos missionários modernos, como William Carey, David Livingstone, Adoniram Hudson, e esforços evangelísticos como Billy Sunday, D.L. Moody, aquele do comentário, e Billy Graham, que faleceu recentemente, tenham sido liderados por pastores e evangelistas que sempre acreditaram que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Podemos acrescentar nessa lista outros pastores que também, e evangelistas que se dedicaram muito à obra do Senhor em missões por causa de esperar Jesus vir arrebatar a igreja. O Phineas Jennings Dakes, daquela Bíblia de Estudo Dakes, o Jimmy Swaggart, da Bíblia de Estudo do Expositor, o John MacArthur, da Bíblia de Estudo MacArthur, o David Jeremiah, Charles Stanley, Tony Evans, Jack Graham, que deve ser parente do Billy Graham, e tantos outros. Do Billy Graham, ele foi o maior evangelista do nosso tempo, conselheiro espiritual de diversos presidentes dos Estados Unidos. Ele pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador na história ao redor do mundo. De acordo com a sua equipe, a partir de 1993, mais de 2,5 milhões de pessoas tinham dado um passo à frente nas suas cruzadas para receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Billy Graham já alcançou uma audiência direta de quase 210 milhões de pessoas em 185 países. E a partir de 2008, ele faleceu há uns 2-3 anos atrás, alguns anos atrás. A audiência do seu programa Graham's Lifetime, incluindo rádio e televisão, superou mais de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas. O que inspirava ele a fazer tudo isso? Esperar a volta de Jesus. E tem esse exemplo aqui, que é um exemplo, meu Deus do céu, que exemplo é esse, gente? David Livingstone, um missionário médico. Ele nasceu na Escócia em 1813. Na sua cidade, então, ele decidiu propagar o cristianismo na África. Ele foi pregar o evangelho lá. E ele se tornou, então, o maior missionário que a África já conheceu. Ele percorreu todo o interior da África, aonde ele veio perder a sua esposa, vitimada de uma febre fatal. Mas, mesmo assim, ele continuou a pregar o evangelho para aquelas tribos de índios lá, por amor a Cristo. Os nativos africanos encontraram o David Livingstone morto e ajoelhado ao lado da cama, na aldeia do chefe tribal Chitambo. No momento da sua partida, ele estava conversando com Deus, de quem ele falava aos nativos. Ele morreu orando. David Livingstone morreu por desinteria e malária, orando. Na abadia de Westminster, na Inglaterra, ele foi sepultado entre os monumentos de reis e heróis da Inglaterra. No seu túmulo foi escrito o seguinte: o coração de Livingstone ficou na África, porque deixaram lá. Seu corpo descansa na Inglaterra, mas sua obra continua. Aí o que aconteceu? Ele faleceu. Anos mais tarde, outros missionários resolveram retomar os caminhos de Livingstone na África. Então outros missionários ingleses foram lá. Quando começaram a falar de Cristo e do seu amor, ficaram surpresos ao ouvir os comentários dos africanos. Nós já conhecemos esse homem. Ele viveu aqui conosco. Não é bem isso, disse um dos missionários. Estamos falando de Jesus Cristo, que viveu há quase 2000 anos. Explicaram os missionários ingleses aos africanos. O homem que você falou, responderam os africanos, esteve por aqui também. Eles confundiram Jesus, o missionário David Livingstone, com Jesus. Quanto mais falava de Jesus, mais eles identificavam o missionário. Ele teve uma vida tão exemplar que ele foi confundido com o próprio Jesus. Como Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sabe por que ele fez isso? Porque ele aguardava Jesus voltar a qualquer momento. E o que a gente deve fazer? Jesus deixou 7 ordens. Eu creio que quem crê que Jesus vai voltar, está preparado, está se preparando. Eu creio que essa é a intenção. A nossa vida aqui, ela tem um tempo. Por mais tempo que a gente vive aqui, 100 e poucos anos, 119 foi o que faleceu com mais aí, mas com mais tempo que a gente viva, a gente vai embora. E Jesus, ele vai voltar. Ele prometeu, ele vai voltar. A Bíblia fala que ele viria, a primeira vez ele veio.
E ele prometeu que vai voltar, então ele vai voltar. Mas existem sete coisas, 7 ordens que ele deixou. A gente não sabe quando é o tempo, quando é a hora, mas é o momento que nós temos que preparar. Apocalipse 22:20 ele deixou assim: aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém, ora vem Senhor Jesus. Respondeu-lhes, Jesus respondendo aos apóstolos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então 2 fatos ficaram claros. A data já foi marcada. Essa informação não compete a nós saber, porque até lá, cada um tem responsabilidades para fazer, e não estamos fazendo. Os evangélicos de hoje gostam de servir a Deus à sua maneira, sempre inventando novidades. E todo mundo está cheio do Espírito Santo. Se soubesse o que era cheio do Espírito Santo de verdade, teriam vergonha de falar. As pessoas acham que porque ora em língua estranha e faz um monte de coisa, está cheio do Espírito Santo. Não sabe o que é isso. Mas o que é importante? Existem coisas que a gente faça, não é que ela é errado, mas que ela não é a ordem de Jesus. Ela não é uma ordem de Jesus. Nós vamos mostrar aqui as 7 ordens, e nós vamos ver que enquanto a gente fica se divertindo com coisas, o que é para fazer não faz. É como se você no seu trabalho estivesse fazendo uma outra coisa. Você está varrendo e tal, só que a sua função ficou parada. Não é errado que você lave, que você arrume, mas você deixou de fazer o que você tinha que fazer. Imagina a professora, ela não deu aula, mas ela olhou um aluno, ela contou uma historinha, mas não deu aula. Ela foi paga para dar aula. Dá um exemplo, vamos dar um exemplo. Não tenho nada contra essas coisas, entendeu? Apenas eu vejo como que a igreja perdeu o foco. Depois eu vou mostrar as ordens de Jesus, nós vamos comparar. Nós fazemos marcha para Jesus. Tá, nada contra. Jesus mandou fazer isso? E de fazer marcha para Jesus? Ele não mandou fazer isso. A gente pode fazer, vamos lá, a gente participa, mas não mandou fazer isso. E se gasta um tempão em cima disso, pega dinheiro público até em muitos lugares, um escândalo para a obra de Deus. O que é para fazer, não está fazendo. Faz teatro, show gospel, dança gospel. É errado? Não. Só que todas as pessoas que estão envolvidas, a maioria, nenhum vai estar fazendo o que é para fazer. Aí nós não oramos na congregação, não oramos como igreja. Aí nós vamos orar no monte, na pedra, na rocha, na caverna, vamos orar no mar. É errado? Não. Mas Jesus não mandou fazer isso. O que ele mandou fazer? Primeiro, ser testemunha dele, de Jesus Cristo em todo o planeta. Em Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não consegue ficar sem pregar o Evangelho. Aí nós voltamos, fomos a orar à noite lá, está todo mundo cheio do Espírito Santo, então está todo mundo pregando o Evangelho, está todo mundo pregando, está saindo por aí. Não, a gente ora e volta para contar para os outros, aí conversa de crente para crente. Isso não é cheio do Espírito Santo, isso é cheio do eu. Quando, ora em Atos, leia Atos dos Apóstolos, todas as vezes que eles ficavam cheios do Espírito Santo, pediam o quê? Para poder pregar a palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não se contém, ela tem necessidade de falar do Evangelho para quem não conhece. Por isso que essas pessoas que vão em missões são cheias do Espírito Santo, porque para passar apuro lá, saber que depende de ofertas de outro país, um país que são perseguidos, tem que ser cheio do Espírito Santo, gente, não fica lá não. Então como que eu sei? O maior sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo, chegou uma pessoa, ela pede a direção, ela vai falar de Jesus para ela prega o Evangelho, ela fala, prepara, e prepara ela, olha, Jesus em breve vai arrebatar a sua igreja, te prepara. Segundo, pregar o Evangelho ao mundo inteiro, Marcos 16:15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ordem dele, mandou ser testemunha, então o testemunho é o exemplo. Quando a gente vê alguns exemplos na televisão, a gente fica triste, mas faz parte da apostasia isso. Terceiro, pregar o arrependimento a todas as nações. Mas como vai pregar o arrependimento se as pessoas estão fazendo coisa errada e não se arrependem? Está escrito lá, Lucas 24:47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ordem dele, ser testemunha, pregar o Evangelho, pregar o arrependimento. Quarto, fazer discípulos em todas as nações, Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ordem dele, são ordens, não foi pedido. Enquanto nós fazemos, a gente vê todo mundo se divertindo, fazendo suas obras, o que ele mandou fazer, poucos estão fazendo. Não é que não tem gente, tem muitos fazendo isso, mas na proporção é pequeno, não é? Veja só, nós somos no encontro, foi uma bênção, tá? Glória a Deus. Quantas almas vocês ganharam para Cristo? Nenhuma. Então vocês não vão fazer nada. Vocês têm que ganhar almas para Jesus, tem que evangelizar, tem que fazer discípulo, tem que gastar seu tempo, pregar o evangelho. Quantas pessoas estão se suicidando, casamento acabando, gente indo para a bebida, para as drogas. Bom, como é que vai fazer? Como é que vai tirar o sujeito da bebida se às vezes até o crente está bebendo, né? Quinto, edificar a igreja sem medo do inferno. Jesus falou para a igreja, quando ele começou com o primeiro que ele chamou, Pedro. Mateus 16, 18, ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós precisamos entender o seguinte: nós agimos como se o inferno estivesse atacando a igreja, e nós estivéssemos tentando sobreviver. Veja, um ataque não começa com portão. Portão é meio de defesa. Jesus deu a ofensiva para a igreja. O inferno é que está na defesa. Nós temos que saquear o inferno e povoar o céu. E começa com a nossa família. A evangelização, o discipulado, ensinar a palavra de Deus. Ensinar. Eu sei que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas... existe muito escândalo, muito aproveitamento. Muita gente ficando rico com dinheiro em igreja. Eu sei que isso é um obstáculo, mas isso não pode impedir a gente de pregar o evangelho. Isso não pode impedir a gente pela sinceridade de vida que a gente tem. O sexto, negociar até que Jesus volte. Em Lucas 19, 13 ele diz: chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas, ele disse-lhes: negociai até que eu volte. Jesus nos dá dinheiro e ele manda a gente negociar. Se fosse o tempo moderno, a gente diria assim: aplicar e fazer investimentos até que eu volte. Por isso que depois nós vamos dar conta. Vocês viram, eu vi uma vez, estavam explicando na televisão, eu parei para ouvir, uma pessoa, ela ia sair no carnaval, né? Então ela começou a guardar dinheiro, e ela fazia um trabalho, ela fazia muitos trabalhos com essas coisas de carnavalescos, e ela precisava fazer ela foi escalada para uma fantasia, que era o preço de um carro popular. Ela economizou dinheiro, fez todo o esforço para comprar essa fantasia. Ela não tinha um carro. Ela comprou a fantasia por causa da escola de samba. Não sei se a escola ganhou, eu não lembro. Sei que ela comprou. Era o preço de um carro popular. Ela não tinha carro e ela comprou isso por causa do amor à escola de samba, do amor. Por isso que Jesus disse que os ímpios são mais sábios do que os cristãos. Eles fizeram isso. Os comunistas não só dão a vida, matam, mas investem em coisas, fazem o seu tempo, se dedicam à sua causa comunista, no mundo inteiro. E quando a gente vê o cristão, muitos cristãos hoje, basicamente, só tem um nome. Temos que usar dons, tempo, habilidades, todos os recursos que Deus nos deu, até que Ele volte. E por último, manter-se fiel até que Ele volte. Observe que aqui em Mateus 25, do 20 ao 21, ele fala 2 vezes isso. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Esse aqui é Mateus 24, 45, 47. Depois o 25, 20 e 21 ele diz: então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Assim ele concluiu a sua mensagem. Então, meus irmãos, dentro dessa parte que nós faremos e falemos aqui, como que eu posso estar preparado? Primeiro, confessando Jesus. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Depois, a postura do arrependimento de uma vida a agradar a Deus.
nesse momento em que nós olhamos o mundo como está, a gente olha a situação espiritual das pessoas. Jesus fala em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, o amor de muita gente. O amor não é um amor só pela obra, o amor em si. Vai perder o amor ao semelhante, amor muitas vezes até aos seus familiares, é um revoltado com o outro, é um brigando com o outro, é filho contra pai, pai contra filho, filha contra mãe, mãe contra filha, é irmão contra irmão, especialmente quando o quesito é herança. Ah, meu pai, inventário. Por quê? Esse é um problema que nós temos que enfrentar fim de tempo. E as pessoas vão estar se esfriando espiritualmente. Todo mundo está buscando viver o melhor desta vida. É a frase que você mais vê no Instagram. Viva hoje como se fosse o seu último dia. Alguém um dia acrescentou. Mas não se esqueça que no outro lado você vai começar o primeiro dia. E se você não se preparou, a gente vive por aquele pedacinho da corda e esquece o restante. Então, eu sei que às vezes a gente fica, que eu tive visão, eu pregando sobre Jesus voltar, sonhei que estava pregando novamente, estava lá vendo aquele monte de gente, um monte de cristão, irmãos orando, e de repente alguém me deu o microfone e disse, fala da volta de Jesus. Eu comecei a pregar sobre Jesus vai voltar, e eu me lembro que eu falava assim, com o microfone, está chegando a hora, nós não sabemos a data, nem o dia, nem o mês, nem o ano, nem a hora, mas Jesus vai voltar, está chegando a hora. E eu olhava para aquele monte alto, e olhava para os céus, e eu comecei a dizer, vem Senhor Jesus. Aí um coral começou a reforçar o meu pedido, vem Senhor Jesus. Acordei com aquilo e falei, meu Deus, eu estou mesmo respirando Jesus voltar. A questão é, que existem duas formas em que vamos encontrar Jesus, que é o que a gente fala semana que vem, para encerrar a mensagem. Os mortos em Cristo e os que estiverem vivos. São dois. Sempre perguntam, mas quais são as qualidades dos arrebatados? Domingo que vem nós traremos. A gente tem as duas últimas perguntas para responder. E vamos falar de 1 Tessalonicenses 4. Explicar isso aqui. Mas o que é importante? É você olhar para si mesmo e ver, as pessoas estão indo embora. Aí chega no velório, se faz um monte de coisa, e todo mundo quer arrumar um jeito. A gente imagina que o céu é assim. Céu é que nem colocação na entidade pública. Tem aqueles que são concursados de direito, e tem aqueles que são os amigos da corte. Então o que ele faz? Chego lá, eu falo com o fulano diz, pode passar no DP, e entra. Então a gente começa a fazer os nossos acertos, não, fulano está no céu, fulano está no céu, mas ele viveu para quem estava para o céu? A gente vê que os cristãos, os primeiros cristãos, eles viviam, e fizeram exatamente essa diferença. Eles foram mortos pela sua fé. Vocês já imaginaram uma perseguição no Brasil? A igreja do jeito que está? Olha, se vocês forem cristãos, se reunir, e eu não duvido que a gente esteja muito longe de enfrentar uma situação dessa. Vocês já imaginaram quantos iriam ficar? Aí iria ficar quem de fato é. Como é, assim é na China, assim é na Coreia do Norte, Afeganistão, todos esses países onde há um domínio de esquerda, especialmente, a intolerância contra o cristão é muito grande. Os países árabes, países muçulmanos. Então, é importante que você tenha isso em mente. Nós estamos assim, encerrando, fazendo a nossa oração final, agradecendo a Deus. Semana que vem a gente conclui com duas respostas e mais o texto de Tessalonicenses. E nós vamos dizer quem são os em Cristo. Esses que, o Paulo fala aqui, os que estão em Jesus, né? Os que morreram em Cristo. Quem são esses que vão ser arrebatados? Mas o que é importante? Eu creio que de todas as mensagens, é que desperte em você de estar pronto para quando acontecer o arrebatamento da igreja. Quando eu comecei a falar nisso, há 36 anos atrás, muitas coisas mudaram. E hoje nós sabemos que o tempo se abrevia. E cada vez mais, o mundo pede por um grande líder. E ele já vai estar se manifestando.
Eu creio que esse tempo de uma geração em que a gente cada vez mais vê se falando da nova ordem mundial, moeda virtual, as coisas estão rodando. Em breve estará rodando no mundo, pelo menos nos países mais importantes do planeta, uma marca que vai ser a diferença na vida de muitas pessoas. Mas eu creio, pela palavra de Deus, disso que a gente está expondo, que haverá um povo que vai ser arrebatado daqui. Não é placa denominacional. Quem está aguardando Jesus dessa forma, vai ter uma surpresa desagradável. Porque Jesus não deixou nome de igreja. Eu já vi muita gente no YouTube, em mensagens no YouTube falando, não, Jesus deixou essa igreja. Não deixou, não. Ele não deixou. Eu desafio qualquer um vir discutir isso comigo. Ele não deixou, não. A igreja dele, ele não deixou nome. Porque a igreja dele são pessoas. São vidas que estão nele. Que nasceram de novo. Jesus não vai arrebatar placa. Ele vai arrebatar pessoas. E igreja não é o prédio. Isso aqui é um salão da igreja. Igreja somos o quê? As congregações. A igreja de Cristo no mundo todo são pessoas que estão nas congregações servindo ao Senhor. São aquelas que sinceramente, sai lá fora, a hora que estiver lá no mundo, você vê a marca de Cristo na vida dela, na boca dela, na ação dela. Ela age como um cristão, como uma cristã. É uma mulher de Cristo, é um homem de Cristo, é um jovem de Cristo. É esse. Na verdade, você é. A melhor forma de você ver como você é como cristão é quando não tem ninguém por perto daqueles que te conhecem. Ali você sabe quem é você. Se você é hipócrita ou se você é um cristão de verdade. É quando não tem ninguém perto. Nenhum conhecido. Não precisa ser o pastor. Qualquer pessoa que te conhece. Porque de repente você vê um irmão, né? É quando não tem ninguém. Ninguém te conhece. Você olhou, não tem ninguém que te conhece. Oba! Viajou, está fora, cidade de fora. Você está lá no Nordeste, na praia. Lá não tem ninguém que te conhece. Lá você mostra quem é você. Ali você revela quem é você. A sua natureza está ali, ó, nua e crua. É isso que vai acontecer no arrebatamento. Aqueles que ficarem é porque a vida inteira foram bons atores, mas não foram convertidos. Deixa eu orar a Deus. Pai Celestial, eu te agradeço por esta mensagem, essa parte da mensagem. Que o Senhor nos dê a graça para encerrarmos esta mensagem. Senhor, no domingo que vem, em nome de Jesus Cristo, nós oramos para a glória do teu nome. E não se esqueçam, daqui a pouquinho nós vamos fazer homenagem para as mães. E logo após o encerramento do culto, se alguém precisar de oração, pode vir, nós estaremos orando. Mas antes nós vamos fazer a homenagem para as mães e entregar aí uma pequena lembrancinha, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos.